Hoje estou aqui com essa difícil missão de falar com vocês sobre Star Wars: A Ascensão Skywalker, esse filme que eu não diria nem que anda dividindo a crítica, porque ela tem sido bastante negativa de forma geral por parte desse filme. O filme que realmente dividiu a crítica foi lá em 2017, Os Últimos Jedi. Mas e aí, será que esse filme é tão ruim como a crítica anda falando? Será que ele realmente tenta agradar a todo mundo e falha nessa missão? Vem saber um pouquinho mais sobre tudo isso e se vale a pena assistir a Ascensão Skywalker sem spoilers no vídeo de hoje. Fala fã de cinemas, fala fã de super-heróis, que bom poder contar com a sua participação em mais um vídeo aqui do canal. E olha, se você não conhece esse universo de super-heróis, cinema, quadrinhos, que é o que eu falo aqui toda semana, então está perdendo tempo. Aqui você pode se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar o sininho e você possa se tornar aqui um parceiro do canal. Você contribui mesmo sem gastar nada do seu bolso, você me incentiva demais a continuar fazendo isso que eu faço aqui toda semana no YouTube. Então olha, se você gosta de super-heróis, Star Wars, cinema, séries, quadrinhos, televisão, você está no canal certo. E olha, hoje o assunto é Star Wars. Hoje eu vou falar aqui sem spoilers sobre a conclusão da saga Skywalker, que começou 42 anos atrás, lá em 1977, com o primeiro filme, quando George Lucas soltou essa saga Guerra nas Estrelas. Mas olha, se você não conhece nada desse universo, se você não sabe do que se trata, nunca parou pra ver nenhum filme, ou de repente viu lá um ou dois perdidos e nunca entendeu muito bem, eu fiz um vídeo muito mais do que especial, o vídeo mais ousado e diferente da história desse canal, que vai estar aparecendo no card aqui em cima agora. Então, se você quer ter essa oportunidade de relembrar todos os detalhes e fatos que aconteceram na franquia, não perde essa chance, confere esse vídeo lá que tá muito bacana, e aí depois você volta pra cá pra ver a saga, na verdade essa minha opinião, sem spoilers, sobre a Ascensão Skywalker. Olha, pra falar sobre Star Wars: A Ascensão Skywalker, infelizmente, ou na verdade, felizmente, eu vou ter que pegar aqui nos 3 pontos dessa trilogia. Ou melhor, os 3 filmes, porque não tem como, é uma conclusão, é um fechamento de arco. Só que segundo o diretor desse filme, o J.J. Abrams, na realidade se trata de uma conclusão de 9 filmes. E evidentemente, vou ter que concordar com ele. Afinal, é o fim da saga Skywalker. É o fim, não de Star Wars, o mundo em si, o universo, mas da história principal que a gente já está vendo ser desenrolada aí há 42 anos, pelo menos por enquanto, esse é o ponto final. Partindo desse princípio, o filme ele tem uma aventura fantástica. As cenas são muito bonitas, todas elas bem coreografadas. Tem algumas das cenas de lutas de sabre de luz mais bonitas de toda a franquia até aqui. Coisas que valem e são realmente dignas de serem vistas no cinema. É algo de encher os olhos. E o filme, ele vai lhe entregar o tempo inteiro muitos fanservices, você vai ficar realmente vibrando junto com a emoção da cena. Eu mesmo vibrei no cinema, gritei, bati muitas palmas. Enquanto fã, eu fiquei muito feliz e satisfeito. Quando eu saí do cinema, a galera que me acompanha lá no Instagram pôde ver que minha reação estava eufórica, eu estava muito feliz com o que tinha acabado de ver. Só que aí, a gente tá falando aqui de cinema, e o mundo do cinema, basicamente, comigo, acontece da seguinte forma. Eu assisto o filme, normalmente vou ser muito impactado por ele logo na hora, mas eu levo ali um dia e meio pra digerir o que realmente aconteceu, ficar calmo e pensar realmente, será que esse filme é tão bom quanto parecia na hora que eu saí do cinema? Será que ele não tem esses seus probleminhas? E é aí que eu começo a entender um pouco das críticas gerais aí que o filme tá tendo, essa boa quantidade de críticas negativas. Eu queria frisar aqui com vocês que esse filme ele volta a ser dirigido pelo J.J. Abrams, que deu início a essa história lá em 2015, enquanto que o filme do meio, Os Últimos Jedi, foi dirigido pelo Rian Johnson. E aqui é uma coisa muito interessante de se falar, eu simplesmente não concordo muito com essa ideia da Disney de dar uma trilogia tão importante como Star Wars na mão de 2 diretores diferentes. Na minha opinião, deveria ter começado com um cara, o meio ter sido contado por ele e o final também. Até porque isso acaba se tornando um pouco incoerente aqui em A Ascensão Skywalker. Quando o Despertar da Força voltava lá em 2015, uma das suas grandes obrigações era atrair tantos fãs novos como recuperar os fãs antigos. E aquele filme se tornou um misto de tudo isso. Conseguiu trazer os fanservices na medida certa, apresentar uma nova história muito baseada em Uma Nova Esperança e no que a trilogia clássica tinha contado, e ainda assim agradou basicamente a quase todo mundo. Então o filme foi um sucesso, passou dos seus 2 bilhões lá em bilheteria. Porém, quando chegamos com a continuação em 2017, Os Últimos Jedi dividiu bastante a crítica. Foi a primeira vez que um filme de Star Wars dividiu tanto o público da forma que foi.
E aí, o próprio ator Mark Hamill, que interpreta o Luke Skywalker, veio a público falar que ele não gosta muito das escolhas feitas pelo diretor. Porém, eu entendo, e os fãs têm a total liberdade e o direito de expressar suas opiniões. O que eu não entendo, sinceramente, é quando uma empresa como a Disney não sabe conciliar o que está sendo dito pelos fãs e o que ela realmente deveria fazer. Eu não estou dizendo aqui que a Disney simplesmente deveria ignorar o que os fãs falam, não. Eles têm que ser ouvidos, mas na medida certa. Porque se forem dar total atenção aos fãs, acontece o que aconteceu aqui em Ascensão Skywalker. Lá em Os Últimos Jedi, nós tínhamos um filme bastante ousado. Um filme que mudava muito a origem, não a origem, a essência de personagens clássicos que a gente já conhecia nessa franquia. E isso foi o que incomodou muita gente. Foi o que fez muita gente dividir realmente e não gostar do filme que foi apresentado pra gente lá em 2017. E mais uma vez, eu não estou dizendo aqui também que eu concordo completamente com as críticas negativas que o filme anda tendo por aí. Mas vocês também vão entender um pouco melhor agora do porquê eu estou já batendo um pouco de frente com esse filme. E sim, ele me agradou. Quando eu saí do cinema, eu saí muito feliz. Não poderia ter saído de forma mais alegre. Porém, ele não é ousado. Ele não tem a coragem de inovar. Ele fica preso ao passado, à essência da trilogia clássica. O que sim, beleza, você é fã, você vai dizer, isso é fantástico, é ótimo, eu sou fã. Não tem problema. Mas o problema é quando a gente se pega vendo o mesmo filme que já viu antes. Ele não tem a ousadia e a coragem de trazer coisas novas, apresentar novas versões dos personagens que a gente conhece, como foi lá em Os Últimos Jedi. Então sim, pra mim o filme se torna um problema quando ele não me surpreende mais, quando eu sei o que vai acontecer em cada ato. Ele escolhe jogar pelo seguro. E não é à toa que o JJ voltou pra dirigir esse filme, pois a Disney sabia que ele ia jogar pelo seguro. O Rian Johnson foi simplesmente jogado de lado. Aqui o JJ pega muitas das decisões que foram tomadas lá em Os Últimos Jedi e volta atrás. Ele simplesmente diz uma coisa contrária ao que foi contado lá no outro filme. Então, velho, isso aí você começa a ver uma bagunça, você começa a ver um conflito de ideias e que simplesmente a Disney realmente colocou o pé no freio e disse, não, agora a gente vai realmente jogar pelo seguro e procurar agradar a todo mundo. Porque não é só os fãs também da história clássica. Quem começou a gostar dessa nova franquia também é uma explosão de fanservices. Então, os fanservices são muito bons, como eu falei, você vai pular da cadeira se você é fã, se você gosta, são coisas muito grandes, mas ao mesmo tempo, o que me para é quando ele se pega nos velhos clichês, não só da trilogia clássica de Star Wars, mas é o que tá dando certo no cinema hoje em dia, quando tenta imitar filmes de super-heróis que agora estão em alta. Não que talvez o universo de Star Wars não seja de super-heróis, mas não é os super-heróis que a gente tá vendo aí em alta hoje em dia nos cinemas. Então, você tem um universo próprio, você tem uma identidade própria, você é Star Wars, velho. Não precisa ficar se apegando e se atendo a isso. É uma grande conclusão, sim. É um grande fechamento de arco, sim. É uma história que vem sendo desenvolvida há 42 anos. Essa daqui foi a 6. Era um novo momento, era uma reapresentação, era uma tentativa de conquistar público novo, era uma tentativa de reconquistar os públicos velhos e conseguiu. Conseguiu graças ao Despertar da Força. O segundo já dividiu a crítica, justamente porque buscou ser ousado. Mas o que eu vejo no fechamento dessa trilogia é basicamente o seguinte: o filme mais ousado de toda a saga, sem dúvidas, é o do Rian Johnson. E aqui, nessa trilogia, faltou a identidade própria, faltou a ousadia e a criatividade de trabalhar com os seus próprios personagens. Justamente nesse filme, quando a gente vê muitos dos nossos personagens dessa nova trilogia tentando imitarem aqueles clássicos que a gente já tinha lá atrás, aí se torna um problema. Porque aí eu vejo que eles realmente estão tentando fazer algo muito pelo seguro e dizendo, a gente não vai se arriscar. Não que seja um problema, mas isso tira todas as surpresas que você pode esperar. Se você já conhece o universo Star Wars, você basicamente vai começar a entender todo o roteiro do filme. Agora, é aquele detalhe. As lutas são bonitas, a história é envolvente, é cheia de ação, vale muito a pena você conferir no cinema. Se você é fã, você vai gostar. Star Wars tem essas explicações que basicamente não precisam às vezes fazer muito sentido. Porque tal personagem apareceu aqui de novo. Então, assim, as explicações de certa forma são um pouco rasas, algumas nem tem tanta explicação. Mas é o universo Star Wars, a gente já está acostumado com isso. Eu só senti talvez um pouquinho ali mais de ousadia, faltou a criatividade de arriscar e contar uma história própria dessa nova trilogia. Porém, ao mesmo tempo, sim, é algo grande, é algo que funciona, é algo que eu não acho que seja tão ruim quanto a crítica anda falando, para pegar tanto no pé assim.
Inclusive, dá pra perceber uma leve diferença quando eu dei a minha opinião quando saí do cinema e que um dia depois eu coloquei uma crítica lá no meu Instagram. Então, assim, realmente, quando a gente para pra pensar e analisar, o filme tem seus problemas, mas também não é de todo ruim como a crítica anda falando. Senti, sim, essa falta de criatividade no final. Não no final, mas assim, quando eu falo no final, o filme como um todo. Era um ponto, era uma conclusão de história, era uma virada de arco, você tá trabalhando com novos personagens, e no final de tudo, acabaram se tornando os velhos Luke, Darth Vader, Han Solo e Leia que a gente já conhecia. Ao mesmo tempo, os fanservices valem mais a pena, o filme é basicamente construído em cima disso, respeita a essência dos personagens originais e clássicos que a gente já conhecia, como C-3PO, que está incrível, talvez esse seja um dos melhores filmes do C-3PO de toda a saga até aqui, e se você parar pra me perguntar, eu diria que sim, vale a pena você ver esse filme. Não realmente deixe ele de fora, e até porque a história ainda está em aberta, né? Só que eu acho que se esse filme continua nas mãos do Rian Johnson e a Disney dá a liberdade, teria sido um filme muito mais ousado, a gente começaria a ver a identidade própria dessa nova trilogia, e não uma tentativa de repetição do que foi feito lá atrás. E olha, se você curtiu aqui o vídeo de hoje, se você gostou da crítica que eu dei mais ou menos aqui, uma criticazinha rápida, sem spoilers, se eu esqueci de falar algo, não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários e dá aquele gostei para fortalecer cada vez mais esse trabalho semanal, diário que acontece lá no Instagram e semanal aqui no YouTube. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado você que esteve comigo até aqui e a gente se vê agora no vídeo da próxima terça.